Salve, salve turma! Eu sou o professor Orlando e seja bem-vindo ao nosso projeto Reseduc. E bem, galera, hoje é a nossa primeira aula, nossa primeira aula de física, de muitas, se Deus quiser. Então eu espero que você aproveite bastante o curso, tire bastante as suas dúvidas, sugue o máximo de mim, porque essa realmente é a intenção aqui, beleza? Bom, moçada, a gente vai começar a nossa discussão aí da física, né? Por onde ela sempre começa, que é a questão da cinemática. E aí o nosso projeto, né, as nossas aulinhas vão seguindo de acordo com o cronograma baseado principalmente nas competências e habilidades do Enem, né? Porque o nosso objetivo aí, master, podemos dizer assim, é a preparação, né, de vocês para o Enem 2021. Então, durante esse curso, durante essas aulas, eu vou dar muita dica, né? Vou apresentar muito macete, muito bizuzinho, como diz o meu irmão, bastante bizu interessante para vocês levarem para o dia da prova, beleza? Se possível, né? Faça aí as suas anotações, vai pausando o vídeo, né? Quando você tiver uma dúvida, você pausa o vídeo, anota aí no seu caderninho, anota, faz uma anotaçãozinha, para depois você tirar essa dúvida comigo aí na plataforma durante o horário da aula. Se você tiver a dúvida fora do horário da aula, não tem problema. Deixa também aí na plataforma que depois eu te respondo o mais breve possível. Então vai funcionar assim, galera, nossas terças-feiras. Aula, né? Uma aula, uma introdução da matéria e uma listinha de exercícios e eu fico na plataforma tirando dúvida. E claro, moçada, se você tiver alguma ideia, né, para me dar alguma crítica construtiva ou destrutiva, uma crítica sempre é válida. Você pode falar para mim aí, deixa nos comentários. Eu vou deixar também meu contato aí do WhatsApp aí na plataforma, se você quiser mandar uma mensagem para mim, enfim. Você pode, como eu disse no começo, você pode usar e abusar do professor aqui. Que delícia, hein? Então, bora lá, galera. Bora lá. Sem mais delongas, bora lá. A gente vai começar com a cinemática, que é a competência de área 6 e habilidade 20 do Enem, do edital, né, do Enem. Né, já me apresentei, eu sou o professor Orlando, sou professor da rede desde 2014, caramba, né? Foram 6 anos já na rede, quase 5, né? Desde 2014, e eu estou extremamente feliz, galera, e contente de estar com vocês aqui, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento para o seu engrandecimento intelectual. Ó, além de tudo, eu sou filósofo também, vocês vão perceber durante nossas aulas aí a filosofia do Orlandão. Bem, galera, vamos lá. Cinemática, fazer uma introduçãozinha teórica, né? A cinemática, ela vem do grego, e caramba, já comecei pregando uma peça em mim, ó. Do grego kinesis, né? Que significa movimento. Então a cinemática, galera, basicamente vai estudar as características e a matemática mesmo do movimento, né? Umas formulazinhas, algumas teorias, enfim. A cinemática trata apenas do movimento, sem se preocupar com a causa. Isso aqui é importante, galera. Ó, na cinemática a gente não se preocupa por que o carro está andando, o que faz o carro andar, se tem força, se não tem. A princípio a gente não se preocupa nesse estudo, né? Agora, quando a gente for prolongar um pouquinho a matéria, a gente vai ver que a gente vai depender, né, de uma outra ideia, que seria dinâmica, para a gente poder entender a causa de um movimento, beleza? A cinemática, então, ela pode ser tratada como uma geometria do movimento. Sim, moçada, a gente vai ter muita matemática, né? Um dos problemas da física é a matemática. Talvez você não tenha um domínio tão bom assim de matemática. Eu recomendo que você se esforce um pouco mais na matemática, porque você vai ver que a física vai ficar um pouco mais suave, né? Beleza? Bom, é ocasionalmente visto como um ramo da matemática. Aí, ó, falei dela aqui, ó, a matemática aí, ó, terror da galera, né? Terror da galera, matemática. Bom, a cinemática é utilizada na astronomia para descrever o movimento dos corpos celestes, que seriam as leis de Newton. Esse ponto eu coloquei para vocês, só para vocês entenderem que a cinemática é um movimento também das coisas do dia a dia, mas também foi utilizado, a base da cinemática foi utilizado por Kepler para poder desvendar o movimento dos planetas, ok? E aqui eu coloquei um gifzinho aqui para só deixar nossa aulinha animada, né? Olha só, moçada, Orlando, os alunos falam isso direto para mim. Para que eu vou usar isso na minha vida? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Para de fazer essas perguntas, galera. Isso é pergunta que gente que não tem, né, dizer assim, uma mente muito evoluída, né? Tá lá atrás ainda. Cara,
não se importa para que você vai usar, você tem que saber, você tem que ter as ferramentas, você tem que ter o conteúdo para na hora que você precisar estar ali, né? Então a cinemática, ela é utilizada até mesmo para você atravessar a rua. Caraca, Orlando, eu não sabia disso, tá sabendo agora. O fato de você atravessar a rua, o simples fato de você atravessar a rua, você usa cinemática. Porque você precisa de velocidade, você precisa calcular a distância, você precisa ver o tempo, você precisa olhar assim para ver se o carro está vindo rápido ou não, né? Então você faz uns cálculos muito rápido em frações de segundos. É igual esse camaradinho que fez, ó. Ele vinha numa certa velocidade e aí quando ele viu que ia acontecer um acidente, né? Muito estranho, por sinal, esse acidente deve ser pista molhada, enfim. O ônibus deve ter escorregado, perdido o freio, ele teve que dar uma acelerada, porque se ele mantém a velocidade, galera, hippie, né? O cara ia tomar ia ser no mínimo atropelado ali. Enfim, moçada, só mostrar para vocês que a cinemática, né, a física no geral, é coisa do dia a dia. E para de perguntar, eu nunca vou usar isso na minha vida. Vai. Se você não usar, pelo menos aquilo que você aprendeu te fez mais inteligente. E esse também é um dos nossos objetivos, né, galera? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de história, filosofia, né? Gosto muito. Para você entender, eu penso desse seguinte, galera, para você ter familiaridade com alguma coisa, você tem que conhecer a história dessa coisa, saber de onde que veio, quem foram os primeiros caras que pesquisaram, e aí as coisas ficam mais leves, igual como, por exemplo, você vai encontrar isso se você tem namorado, namorada, enfim, quando você começou a namorar com essa pessoa, se relacionar com a pessoa, você não preocupou com a história dela, quem é o pai, quem é a mãe, o que faz, o que deixou de fazer, né? No caso das meninas, procura quem que namorou já, hein? Para eu poder, né, para elas poderem deixar de seguir no Instagram, aquelas coisas que as meninas aí fazem aí, que enfim, né, são típicos delas aí. Mas enfim, Aristóteles, galera, foi um cara que já falou de cinemática, ele já estudou o movimento. E isso, galera, antes de Cristo. Só que Aristóteles, ele tinha uma visão de movimento muito bacana. Olha só, segundo ele, existia um movimento, não existiria movimento sem a ação de uma força. A primeira coisa que ele faz, então, é linkar o movimento com força. Tá errado, Orlando? Não, mas também não está de todo certo. Porque eu vou mostrar para vocês, não na aula de hoje, mas na próxima aula, ou talvez na aula de hoje, eu não lembro, hein? Pode ser, se der tempo a gente fala na aula de hoje também. Existe um tipo de movimento que é o movimento uniforme, e ele não depende da ação de uma força, né? É aquele movimento que a velocidade é constante. E outro detalhe que ele falava é o seguinte, ó, olha que eu gosto demais desses pensamentos da galera antigamente, existia uma viagem bacana. Para Aristóteles, os movimentos podem ser naturais. Orlando, por que natural? Vou te explicar, meu amigo, calma, calma. E também um movimento violento. Para Aristóteles, gente, o que seria um movimento natural? O próprio nome já diz, né? Natural, natureza, próprio. Aristóteles acreditava, galera, que os fenômenos físicos, químicos, matemáticos, os fenômenos científicos no geral, né, eles ocorriam e as coisas, e eles poderiam ser explicados através dos elementos da natureza. Terra, fogo, minto, né? Vou colocar na ordem que Aristóteles definiu. Terra, por ser o mais denso, depois água, depois ar e depois fogo. Era assim que Aristóteles dividia os elementos. Ia falar dividir alimento. Não, dividir elemento. Ele acreditava que a terra era o mais denso, mais pesado, e aí acima viria a água. Faz sentido, ele pegou um objeto, uma pedra, colocou na água, a pedra afundou, então ela voltou para baixo, né? Pensamento de Aristóteles, agora a gente é Aristóteles. E ele pega uma pedra e coloca ele no ar, coloca essa pedra no ar e solta, a pedra vai para a terra, né? E aí quando ele via o sol ou quando ele acendia uma chama, ele via que a fogueira, né, que a chama do fogo ia para cima. Então ele determinou o fogo como se fosse o elemento mais leve. Que viagem é essa, em Orlando? É uma viagem, mas era o que o cara pensava na época. E aí o movimento natural ele explicava dessa maneira, gente. Se ele tira um pedaço da terra, uma pedra que é natural da terra, e tira essa terra e coloca ela no ar, a tendência dessa pedra é voltar para o seu lugar natural, que é a terra. Então ela vai cair. Orlando, mas isso não é gravidade? Hoje a gente explicaria isso melhor pela gravidade, mas naquela época Aristóteles não tinha essa noção, apesar dele ter desenvolvido uma teoria que ele chamou de teoria dos corpos graves. Talvez a gravidade, o termo gravidade, tenha vindo daí, porque Aristóteles pensava o seguinte, ó, tá até aqui, ó. Deixa eu apontar para minha canetinha, some, galera, até que achei ela. Ó, tá até nesse desenho aqui, galera, ó. Isso aqui seria um movimento natural de queda para Aristóteles.
Ó, na verdade esse aqui, né? Eu apontei errado. Na verdade, esse aqui seria um movimento de queda natural para Aristóteles. O objeto mais denso, mais grave, mais pesado chega primeiro. Beleza? E a gente sabe que se a gente fizer esse experimento no vácuo, na ausência de ar, eles chegam juntos. Então não depende da massa. Então Aristóteles acreditava que nessa teoria dos movimentos naturais de queda, né, o objeto mais pesado, né, de mais denso, mais grave, chega primeiro ao solo porque ele tende a voltar ao seu estado natural mais rápido. É essa mais ou menos a visão dele. E já o movimento violento, galera, é esse exemplozinho aqui, ó, que eu estou apontando agora para vocês. Ó. Aristóteles assumiu o movimento a partir do momento que a pessoa, ou que algo, alguma força, atue sobre o objeto. E aí, olha só que interessante, galera, sempre pegando naquela ideia do movimento natural, das coisas naturais. Lembra? Terra, água, ar e fogo. Então Aristóteles pensando, cara, tem uma pedra ali, ela está em repouso natural dela, é natural a pedra ficar parada. Você não vê aí pedra andando para cá, você vê? Eu não vejo. Aristóteles também não. Para ela sair do seu estado natural, eu tenho que fazer uma força em cima dela, que ele chamou de movimento violento, uma ação violenta. Se eu implico uma força nessa pedra, ela vai sair do seu estado natural e vai começar a se movimentar. Porém, ela vai retornar ao seu estado natural de novo, que é repouso. É exatamente essa sequência montada aqui, galera. Ó. Cadê minha caneta? Sumiu de novo. Aqui, ó. A pedrinha sai do repouso, ela está em repouso. Aristóteles, que é a mãozinha de Aristóteles, tá, galera? Achei essa mão, cara, foi difícil achar a mão do Aristóteles na internet, mas achei essa aí, ó, a mãozinha dele, ó. Aristóteles dava um petelecozinho aí no bloquinho, ele entrava em movimento, esse peteleco, né, uma força atuando em cima desse bloco, e aí esse bloco ia ganhar um movimento, segundo Aristóteles, porém, fatalmente, ele iria voltar ao seu estado de repouso, porque para ele a condição natural dos objetos é estarem em repouso, beleza? Já Galileu, galera, muitos séculos à frente, uns 15 séculos à frente ou mais, já veio refutar as ideias de Aristóteles. Galileu demonstra, através de experimentação, que se eu abandonar dois corpos diferentes, massas de uma mesma altura ao mesmo tempo, eles chegariam juntos. Mas, para isso acontecer, eu teria que ter uma condição, teria que ter ausência das forças externas. Orlando, o que seria, meu amigo, uma força externa? O atrito, galera. E é por isso que eu coloquei esses dois gifzinhos aqui, ó. Se eu faço o experimento de Galileu na Terra, isso aqui iria acontecer. O mais pesado chega primeiro porque ele tende a voltar no estado natural mais rápido, que é o chão? Não. Isso aí é a viagem de Aristóteles. Ele chegou primeiro porque a pena, né, recebeu mais resistência do ar pelo atrito. Né? O atrito, o ar segura mais a pena. Agora, se a gente vai para a Lua e faz esse mesmo experimento, olha só o que acontece, galera, eles caem simultaneamente. Então, aqui na Terra, a gente tem a presença do ar, e esse ar gera uma resistência, e aqui na Lua seria uma condição de vácuo. Um dos experimentos que os camaradas fizeram na Lua foi exatamente esse. Abandonou uma pena e um martelo. Tem até na internet, galera, se vocês quiserem caçar aí no YouTube, tem. É uma imagem muito comprometida, mas tem. Né, eu não lembro o nome do astronauta, me desculpa, mas ele chegou lá e abandonou na Lua dois objetos, um martelo e uma pena, e percebeu que eles chegaram simultaneamente ao Sol. Agora toma cuidado, galera, que isso aqui é um erro comum aí do pessoal. Na Lua não temos atmosfera, não tem ar na Lua. Se eu te mandar para a Lua agora, sem nenhum equipamento, né, espacial, você morre, não tem ar para você respirar. Porém, existe gravidade na Lua. Então, se você abandonar um objeto na Lua, ele vai cair mais devagar, porque a gravidade é menor, mas ele vai cair, beleza? Tem gente que acha que na Lua não tem nada, né? Tem nada, não tem ar não tem mesmo, mas eles falam que acham, eles pensam que também não tem gravidade. Beleza, galera, cara, não esqueci de pegar uma água, nota mental, trazer uma água para poder gravar a aula. Pegar uma aguinha, tá, galera? Bebe água aí enquanto você vai me assistindo aí e ver se manda por osmose para mim. Bem, conceitozinhos básicos, galera. Movimento e repouso. Isso aqui não vou ficar muito preso, não, que isso aqui é fácil. Orlando, quando que um corpo se encontra em movimento? Quando a sua posição muda. Tá aqui, ó. Um corpo estará em movimento. Cadê minha caneta, gente? Aqui, ó, achei ela. Essa caneta some. Ó, o corpo estará em movimento quando houver mudança de posição em relação ao diferencial, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Ó. Se a posição do corpo em estudo variar,
a posição dele variar em relação ao referencial, ele vai estar em movimento. Então, movimento é quando a posição de um corpo varia em determinado referencial. E já um corpo em repouso, a sua posição não muda. A posição não vai mudar em relação a esse determinado referencial. Orlando, que referencial é esse? Se liga no GIF aqui, galera, só para vocês entenderem. Ó. Eu tenho dois camaradinhos. Caramba, esse vagão tá rápido, né? Doideira. Eu tenho dois camaradinhos, um dentro do vagão e outro fora. Repara que para esse cara que está fora, que eu vou chamar ele de A, o observador A, o vagão do trem vem se aproximando em relação a ele. Então, para esse cara, para o A, o trem se encontra em movimento em relação a ele, porque a posição do trem vai mudando. Ele pode ficar cada vez mais próximo ou cada vez mais longe, não importa, mudou a posição. Porém, para o observador que está dentro do trem, que eu vou chamar ele de B, só não vou conseguir colocar o Bzinho em cima da cabeça dele, né, porque vai ficar fora, o trem já se encontra em repouso em relação a ele. Orlando, como assim? Como assim está em repouso? Ele está andando junto com o trem, galera. Então a posição dele em relação à do trem não muda. Então isso é uma característica de repouso. Ah, Orlando, então quer dizer, cara, quando eu estiver andando de carro com a minha família, todos os passageiros ali, motorista dentro do carro, estão em repouso em relação a mim? Sim. Porque se você estiver no carona, né? Você olha para o motorista, ele está na mesma posição. Aí você continua olhando e ele não sai daquela posição. Óbvio, ele pode mexer os braços e tal, mas eu digo, galera, posição, local, um ponto, beleza? Ele vai estar ali na mesma posição. Então você se encontra em repouso em relação a ele. Porém, você se encontra em movimento em relação à estrada. Se você observar assim, lá de fora da janela aqui, você vai ver a estrada parece que se movimentando. Beleza? Então, movimento e repouso depende do referencial. E cuidado, galera, se você achar um referencial onde um objeto se encontra em repouso, esse mesmo referencial não pode vê-lo em movimento. Então, se você acha um referencial e ele está em repouso em relação a você, para outro referencial pode estar em movimento. Orlando, explique isso melhor. Claro, estou aqui para isso. Suponha que você esteja lá dentro do carro. Então, em relação a você, o motorista está em repouso. Beleza? O referencial ali, repouso. Mas se você tiver um observador vendo, né, você andando de carro do lado de fora, agora você se encontra em movimento em relação a ele. Então, ora você está em repouso para um determinado observador dentro do carro, ora você está em movimento para outro observador, para outro referencial. Se você ficou com alguma dúvida nesse ponto aí, é aquele esquema, galera. Pausa o vídeo, anota a dúvida e tira comigo daqui a pouco aí na plataforma. Beleza? Bom, o referencial então, galera, é qualquer sistema de referência. Pode ser você, o sol, a lua, a cadeira, o seu lápis que está aí perto de você. Qualquer coisa pode servir de referencial. E aí, para a gente finalizar esses conceitos básicos, já estou ansioso aqui para fazer umas continhas, brincadeira, a gente vai falar um pouquinho da trajetória. Galera, a trajetória nada mais é do que o caminho que o corpo executa para ir de um ponto a outro. Por exemplo, deixa eu fazer um desenhozinho aqui bacana para vocês. Ó. Suponha que você está aqui no ponto A e precisa ir para o ponto B, correto? E aí você tem N trajetórias para fazer isso. Você poderia utilizar essa trajetória aqui e chegar, cumprir o objetivo. Fui de A a B. Eu poderia fazer uma trajetória aqui por cima, tranquilamente. Poderia fazer uma trajetória mais reta assim. Enfim, a trajetória, galera, ela pode acontecer de várias maneiras. Existem várias trajetórias. Ela pode ser retilínea, ela pode ser curvilínea, ela pode ser circular, ela pode ser helicoidal. Então, as formas da trajetória são várias. Porém, você tem que lembrar sempre que a trajetória depende do referencial. Como assim, Orlando? Ué, galera, para determinado movimento, alguém pode ver essa coisa se movimentando na trajetória retilínea ou curvilínea para outro referencial. Aqui tem um exemplo, ó. Pega a visão aqui, ó, desse exemplo que eu estou apontando para vocês aqui, ó. Nesse caso eu tenho dois observadores, galera, ó. Eu tenho o observador A e o observador B. O observador A está fora do carro e o observador B dentro do carro e em movimento junto com o carro. Então, em relação ao carro, ele se encontra em repouso. Se esse cara que está dentro do carro atirar uma bolinha para o alto, esse camaradinho aqui que está fora vai ver essa trajetória aqui da bolinha, ó. Uma trajetória parabólica, ela vai atingir o ponto mais alto e depois retornar à mão do cara. Essa é a trajetória vista pelo observador A. Ó, deixa eu fazer aqui o observador A pensando aqui na trajetória, ó. Fazer o balãozinho dele aqui, ó, a trajetória que ele vai estar vendo, ó. Uma trajetória
curvilínea, uma parábola. E já o observador B vai ver essa bolinha subindo e depois descendo. Então, deixa eu fazer aqui o pensamento do observador B, botar o balãozinho dele vendo aqui, pensando, a trajetória é retilínea. Retilínea. Ele vê a bola subindo e depois retornando à mão dele. Então, repara, galera, para o mesmo movimento, eu tenho duas trajetórias. Curvilínea para a pessoa que está olhando o movimento de fora e retilínea para a pessoa que está observando o movimento de dentro do carro, certo? O mesmo acontece, galera, com esses casos aqui de lançamento de bomba de avião. Isso aqui, gente, é ferramenta importantíssima para a gente, tá? Prestem atenção. Suponha que eu tenho um avião e ele abandone uma bomba. Você tem que lembrar, galera, que quando o avião abandona uma bomba, o avião ele tem uma certa velocidade horizontal v. E quando essa bomba ela é abandonada, mesmo que ela seja abandonada e não lançada, ela já é abandonada com a mesma velocidade horizontal v do avião. Então essa bomba ela não sai com velocidade zero, como muita gente acha. Deixa eu arrumar essa setinha aqui, ficou feia, né? Deixa eu arrumar ela aqui. Tem gente que acha, a bomba tá saindo ali do repouso. Não, galera, movimento, ela tem um momento linear ali, né? Tem um momentozinho de velocidade, então ela tem uma velocidade v horizontal que é a mesma do avião. E como ela tem essa velocidade v horizontal, ela atinge um certo alcance. É por isso que é comum em filmes de guerra você observar um avião abandonando a bomba, ele abandona a bomba e sai fora da trajetória da bomba. Por quê? Porque se ele continuar na trajetória da bomba, a bomba explode. Cadê o pincel? Tá aqui, A bomba explode, explodiu. E aí essa onda de choque, pode atingir o avião lá em cima. Vai que é uma bomba atômica, né? Vários megatons. Então o camarada sai da trajetória. E aí a gente tem o mesmo caso daqui do carro, galera. Vamos colocar aqui um observador do lado de fora, que é o observador que eu vou chamar ele de B, de A, né? O A está sempre lá de fora. Boneco de palito é um recurso muito importante. E vamos supor que eu tenho um observador aqui dentro do avião. Dentro do avião, tá, galera? Suponha que ele está dentro do avião aqui com o observador B. Repare, galera, 2 observadores eu posso ter até 2 trajetórias. Para o observador A, que está ao lado de fora, a trajetória que ele vai ver da bomba é curvilínea. Vamos fazer aqui, o camaradinha pensando não, né? Vendo, a trajetória que ele vê, curvilínea. Alguma semelhança com o lado de lá, galera? Com outro exemplo, todo cara que está fixo no solo vê a trajetória curvilínea. E o cara que está em movimento junto com o avião, né? O camarada que está se movimentando junto com o avião, vai ver a bomba caindo retilínea, né? Na trajetória retilínea. Então, para o observador A, trajetória curvilínea, para o observador B, trajetória retilínea. Pintou dúvida? Anota aí, depois tira a dúvida comigo. Não deixa dúvida acumular, tá, moçada? Beleza, aqui eu achei esse gifzinho na internet bacana pra gente poder analisar, o camaradinha, vamos focar primeiro na de cima, galera, um camaradinha em movimento junto com o trem, lança a bola pro alto, olha a trajetória que ele vê, deixa eu pegar aqui no ponto que ele estiver passando pra gente poder rabiscar, a trajetória retilínea, sobe e agora a bola vai descer, beleza? E já o observador do lado de fora, ele já vê uma trajetória curvilínea, vamos fazer aqui, vamos esperar, olha lá, acompanha a curva que a bolinha faz. Deixa eu trocar aqui o pincel para o branco, que vai ficar MEC, pra vocês analisar, Epa, parou? Ué, não, voltou, vamos lá, a trajetória, se eu escrevo, ele para. Então você tem que acompanhar, galera, se eu firmar o pincel ali, o GIF para. Mas acompanha, acho que dá para você acompanhar direitinho essa trajetória de curvilínea vista pelo observador do lado de fora. Beleza? Vamos lá continuar, galera. Enem testa seu grau de maluquice. Testa, galera. Testa. Tem hora que você tem que ser meio doidão para fazer a prova, tá? E aí, durante o curso, vou passar várias dicas para você se safar dessas doideiras do Enem. Olha a questão que caiu em 2013. Pensa, olha que doideira, gente. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parado perto da sua face. Então o piloto francês está aqui no avião e parece que tem uma mosca aqui do lado dele, parece que ele viu uma mosquinha aqui do lado da sua face. Apanhando rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de uma bala.
Que viagem é essa? Eu falei, ó, e nem testa o seu grau de maluquice. Tratava-se de um projétil alemão. Então, cara, tinha um projétil viajando do lado dele. E se ele viu, ó, olha a maldade, se ele olhou para o lado e o projétil mantém-se naquele mesmo ponto, significa que o projétil se encontra em repouso em relação a ele. Se o projétil tivesse passado, mudou a posição, aí o projétil estaria em movimento, beleza? Agora, o piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês freando pelo ar? Não, se ele freou, ele ia parar e ia ficar para trás. Nada disso. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior? Galera, se o avião tivesse com velocidade visivelmente superior, o projétil nem teria chegado, o projétil teria ficado para trás. Por isso que eu falo que nem testa o seu grau de maluquice. Que viagem, né? Você está ficando doido? Ele foi disparado para cima. Se fosse disparado para cima, ele ia subir e descer. Gravidade, né? O avião se movia no sentido oposto ao dele com velocidade mesmo? Não, galera. Se o avião tivesse se movendo no sentido oposto do projétil, o projétil ia ter passado, né? Quiçá teria atingido o cara, mas como estava aqui do lado, o projétil teria passado. Então elimina. Então a nossa resposta vai ser letra E, galera. Ó, o avião se movia no mesmo sentido e com o mesmo valor de velocidade. Caraca, Orlando, ó, que questão doida, hein? Não enganei você, grau de maluquice. Então você tem o projétil, o avião aqui do francês, o projétil alemão e o avião francês viajando na mesma direção e sentido e na mesma velocidade. Isso significa que o projétil se encontra em repouso em relação ao avião e vice-versa. O Enem também te deixa feliz, galera, e ele não quer que você zere. Olha que questão aqui mamatinha para a gente descobrir um pouquinho de trajetória. E essa aqui é fresquinha, galera, Enem 2020. Cadê minha caneta? Enem 2020, ó. Nos desenhos animados, com frequência vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sob os seus pés, tá falando aqui, galera, do bom e velho Papalégua, né? Coiote Papalégua. Papalégua ia caminhando até o abismo e via que não tinha nada e voltava. O coiote não acontecia isso com ele, né? Enfim, no entanto, para observar uma trajetória de queda de um experimento real, não de desenho, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até ao chão. E aí, galera, qual que seria a situação? Essa primeira aqui, ó, deixa eu enumerar aqui, né? Eu não sei se essa é a numeração que o Enem trouxe, não, galera, mas é a minha aqui, não importa. Importa a gente saber qual é a certa. D e aqui a última E. Essa A aqui, galera, é o que o desenho disse, é o que o enunciado disse. Então, se você ficar preso ao enunciado, você iria errar. Não acontece isso. A letra B, galera, muito menos, né? Fazer essa trajetória não faz sentido nenhum. A letra E para, né? Para, ele não vai chegar ali e cair do nada. Ele tem uma certa velocidade horizontal, lembra da velocidade horizontal? Então essa bolinha, ela vai atingir um certo alcancezinho. Ela não vai cair do nada. Então tchau para você. A letra C até poderia ser considerado correto, né? Porém a trajetória não é retilínea dessa maneira. Elimina. Então a trajetória correta para um observador fixo no solo verá, né, a trajetória da bolinha dessa maneira aqui, ó. Opa, desculpa, ó, essa trajetória aqui bacaninha, beleza? Então a resposta correta nesse caso aqui seria a letra D. Show. Continuando, galera. Vamos falar dela agora, hein? Agora vamos lá para matemática. Deixa eu até ficar mais confortável aqui. Desvendando as leis da cinemática. Velocidade. Quando fala de velocidade, eu lembro desse cara, né, galera? O homem é brabo. Vamos lá. Velocidade, galera. Velocidade nada mais é do que a medida da rapidez do movimento. A velocidade é a relação entre o espaço e o tempo. Velocidade, espaço sobre tempo. Então, ΔS sobre ΔT. Lembrando, galera, que esse ΔS, ó, é a variação do espaço, é o espaço inicial menos o espaço final. Minto. Desculpa, galera. É o espaço final menos inicial. Variação na física vai ser sempre final menos inicial, beleza? Então S menos S0. E ΔT é a variação do tempo, né, galera? Variação do tempo, T menos T0. Tempo inicial, tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso desse bonequinho, eu teria aqui, por exemplo, o espaço inicial dele, S0. E ele estaria num determinado tempo inicial, T0. Beleza? Espaço e tempo inicial. Poderia ser, por exemplo,
Espaço inicial 0 e tempo inicial 0. Orlando, tem que ser 0 o espaço inicial? O tempo inicial tem que ser 0? Não, galera. Isso aqui é o referencial que eu estou adotando. Beleza? Eu adotei como espaço inicial 0 e ali o tempo 0. Mas poderia ter outros referenciais adotados. E aí, se eu quiser calcular a velocidade desse molequinho, eu tenho que pegar a variação do espaço. Então, vai ser o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação do tempo, que seria o tempo inicial, final, menos o tempo inicial. E aí a matemática fica simples, galera. Ó, o espaço final é 40, menos o inicial, que é 0, sobre o tempo final é 8 segundos, menos 0. Então, essa continha seria 40 dividido por 8, isso aqui me daria 8 vezes 5, 40, 8 vezes 5 é 40, seria 5 metros por segundo. Essa seria a velocidade média desse camaradinha. Ele estaria viajando, correndo 5 metros a cada segundo que passa. Então, essa é a maneira que você vai utilizar para calcular a velocidade. Porém, galera, tem um detalhe importante. A velocidade, ela pode ser dada em quilômetros por hora, mas também pode ser dada em metros por segundo. Orlando, quando eu uso uma e quando eu uso outra? Calma. Pensa num casamento. O quilômetro casa com hora e o metro vai casar com segundos. Então, se você tiver, por exemplo, quilômetro por segundo, você teria que passar, por exemplo, o quilômetro para metro, para você casar um metro por segundo. Mas também existe uma regrinha, né, galera? Tem um macetezinho aqui, que esse macetezinho aqui é bom, hein? Existe uma regrinha de transformação de quilômetros por hora para metro por segundo e vice-versa. A gente vai usar em alguns exemplos aqui, tá? É simples, moçada. Ó. Se você tem quilômetro que é maior e quer passar para metro que é menor, você divide por um fator chamado 3,6. Se você quiser passar de metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica pelo fator 3,6. Ok? Beleza? Show de bola. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui agora? Vamos ver um exemplo, galera. Ó, isso aqui é legal, tá? Já vi muito aluno pensando errado sobre isso e eu não quero que vocês errem esse pensamento. A velocidade média é a média das velocidades? Já te respondo que cadê meu pincel, gente? Cadê? Tá aqui embaixo. Já te respondo que não. Se tivéssemos numa aula presencial e tal, eu deixaria vocês pensando um pouco. Mas se a gente precisa encurtar o tempo, velocidade média, galera, não é a média de velocidade. Porque a média aritmética que você tira na matemática, soma e divide pela quantidade que somou. Ah, Orlando, eu estou na escola, cara, o professor deu 2 provas, como é que é a minha média? Você soma as 2 notas e divide por 2. Ah, Orlando, deu 3 provas, soma as 3 notas e divide por 3. Essa é a média aritmética. Presta atenção no exemplo, ó. Um automóvel fez uma viagem de Cuiabá até Campo Grande. A primeira metade do trajeto foi feita com velocidade 60. Então, eu preciso dividir esse trajeto em duas partes iguais. Então, eu vou chamar aqui de, D, pode ser D, distância D, e aqui também distância D. Os dois D são iguais. Na primeira, ele viajou a 60 km por hora. Na outra metade, ele fez a 90 km por hora. Determine a velocidade média desse cara. Aí tem aluno que vai fazer o seguinte: soma 60 mais 90, divide por 2 e acha a resposta. Não é bem assim não, meu querido. Bom, vamos lá. São 2 trechos. Dica, tá, galera? São 2 trechos. Então, você separa o trecho 1 do trecho 2. Eu sei que, vou até colocar a fórmulazinha aqui, ó. Eu vou trabalhar em cima dessa fórmula aqui, galera, ó. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Essa é a nossa base. Bom, eu sei então que no trecho 1, a velocidade é 60, o espaço que ele anda é D e o tempo eu não sei, vou chamar de delta T do trecho 1, certo? Já para o trecho 2, galera, eu vou ter a velocidade que é 90, que é igual à distância D que ele anda, sobre delta T, que eu também não sei, mas é o delta T 2. Porém, galera, eu sei que o tempo total é a soma dos tempos. Então, eu vou tirar em função do tempo, ó. Então, o delta T1 aqui, ó, vai ser, eu vou inverter, né? Vai ser a distância dividido por 60. Já o delta T2 vai ser, é só inverter, ó, multiplicar cruzado aqui, galera, é só inverter um com o outro, ó. O delta T2 vai ser D dividido por 90. Agora, vem aqui para cá, galera, aqui em cima de mim, ó.
a velocidade média é o espaço todo dividido pelo tempo todo. Então, essa velocidade média vai ser o espaço todo. Ô, Landão, quem que vai ser o espaço todo, meu amigo? Ó, o delta S todo vai ser 2D, que seria D mais D. Então, vai ser 2D dividido pelo tempo todo, que seria D sobre 60 mais D sobre 90. Então, essa conta que eu preciso realizar. Vamos fazer essa fração aqui embaixo primeiro? Vamos somar aqui D mais 60, D sobre 60 mais D sobre 90. Vamos fazer essa soma aqui primeiro, aqui algébrica, ó. Mais D sobre 90. O mínimo aqui, galera, ó, o mínimo aqui pode ser 180, né? O mínimo aqui pode ser 180, ó. 180 dividido por 6, 3 vezes 6, 18, 3D. Mais 180 dividido por 90, 2D. Então, essa soma aqui, galera, ó, seria 5D sobre 180. Aí eu vou jogar aquela aqui agora, ó. Vou jogar aqui agora, ó. V, então, vai ser... Ops. Acho que dá pra... Deixa eu pegar aqui a borracha. Tá suado minha mão aqui, galera. Ó, deixa eu pegar aqui a borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, aqui vai ser, ó, 2D dividido por 5D sobre 180. Divisão de fração, galera. Ó, vamos finalizar essa conta. Divisão de fração. Repete a primeira, 2D, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, vai ser 180 dividido por 5D. As distâncias cortam, então eu vou ter que essa velocidade é de 360 dividido por 5. Vamos fazer essa conta, galera? Fazer essa continha aqui. 360 dividido por 5, matemática. Deixa eu ajudar aqui, ó. 360 dividido por 5, 72. Então, a velocidade média, está aqui bem do meu lado aqui, ó. Velocidade média, 72 km por hora. Certo? Só que ele pede no SI, olha só que exercício sacana. Ele pede no SI. E a unidade de velocidade no SI, galera, é metros por segundo. Então, eu vou ter que dividir isso por 3,6. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 72 dividido por 3,6. Aí eu vou encontrar a velocidade média de 20 metros por segundo. E essa vai ser a nossa resposta, letra B. Beleza. Bom, Mbappé mais rápido que o Bolt. Isso aqui é uma questão também, galera, só para testar a sua ideia de velocidade. Ó, se liga. Além de 2 gols da vitória da França sobre a Argentina por 4-3, o camisa 10 protagonizou uma arrancada incrível ainda no primeiro tempo da partida disputada na Arena Kazan, aquela coisa toda. Ó. A velocidade média do Mbappé foi de 38 km por hora. O lance culminou num pênalti e tal, e o Griezmann foi lá e fez o gol. Uma comparação com o Usain Bolt, feita por uma relação ao atual recorde mundial de 100 metros, dele em 2019, o Usain Bolt atingiu uma marca de 9,58 segundos de prova. O tempo de prova de 100 metros rasos, caso o atleta mantivesse velocidade média igual a Mbappé, seria o quê? Então, se ele quer saber a velocidade, a gente vai ter que usar a formulazinha de velocidade. Ó, saber o tempo, né? Velocidade é espaço sobre tempo. A velocidade com que o Mbappé correu é de 38. Mas, Orlando, eu não tenho que passar isso para metro por segundo, não, porque o espaço está em metro. Tem sim, galera. Então, você faz o seguinte, ó. Já coloca aqui na própria equação, ó, 3,6. Então, essa velocidade vai ser 38 dividido por 3,6. E isso aqui já vai me dar em metros por segundo. Por que você está fazendo isso, Orlando? Porque eu sei que se eu dividir 38 por 3,6 não vai dar um númerozinho bacana. Então já deixa em fração. O espaço percorrido é 100 e o tempo é que eu quero, ΔT. Multiplicando isso cruzado, galera, eu vou ter que ΔT é 36 vezes 100 dividido por 38. E aí agora é matemática, né? Fazer a matemática, 360, ó, aqui vai dar 360 dividido por 38. E aí você pode fazer as suas simplificações e tudo. A gente vai encontrar, galera, um tempo, um ΔT de 9,4 segundos aproximadamente. Ou seja,
se o Mbappé corre esses 100 metros mantendo essa velocidade de 38 km por hora, ele iria ficar 0,1 segundo a menos do que o tempo recorde no Mundial. Então seria a letra D a resposta. Beleza? Bom, outro exercíciozinho aqui envolvendo encontro de móveis velocidade relativa. E essa aqui é tranquilo, galera. Ó, você tem duas maneiras dos móveis se encontrar. Quando perseguição e aproximação, beleza? No encontro de perseguição, galera, ó, você tem a velocidade relativa da seguinte maneira. A velocidade relativa entre esses dois móveis vai ser a velocidade de A menos a velocidade B. A velocidade relativa é a diferença. Quando é o encontro de aproximação, a velocidade relativa vai ser a velocidade do móvel A mais a velocidade do móvel B, beleza? Quando você está perseguindo, a velocidade relativa é a subtração. Quando você está encontrando, a velocidade relativa é a aproximação. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um automóvel parte de Curitiba com um destino a Cascavel com velocidade 60. Então vamos fazer aqui rapidinho o desenho, ó. Você tem aqui um automóvel, ele vai partir daqui, deixa eu desenhar aqui meu carrinho, ó. Ele vai partir daqui com velocidade 60 km por hora. 20 minutos depois, parte um outro automóvel de Curitiba com o mesmo destino a velocidade 80. Então eu tenho que fazer aqui o contrário, galera. Ó. Deixa eu só melhorar aqui o desenho. Ó. Então esse carrinho aqui, ó, é o que está com velocidade 60 km por hora. E esse aqui de trás é o outro carrinho que partiu 20 minutos depois. Deixa eu apagar aqui para poder pegar baixo e apagar isso aqui, ó, que sai com velocidade 80. Velocidade 80. Eu quero saber quanto tempo eles vão se encontrar, né? O automóvel alcançar um ou outro. Eu preciso, então, galera, descobrir essa distância aqui, ó, a distância entre eles, que eu vou chamar de delta S. Para descobrir essa distância, eu tenho que usar velocidade, é o espaço dividido pelo tempo, certo? Como a distância é referente ao carro que saiu primeiro, né? Porque o 80 meio que está na origem ali, vou ter que utilizar essa velocidade 60. Só que é 20 minutos, né, galera? Então eu tenho que passar esse tempo para hora. Então, para passar o tempo para hora, vou até fazer aqui no cantinho, ó, para passar o tempo para hora, basta dividir 20 por 60, né? Que vai dar 1/3 de hora. 1/3 da hora, né? 20 minutos seria 1/3 da hora. E então eu teria a velocidade que é 60, que é igual ao espaço que eu não sei, vezes o tempo que é 1/3. E eu vou multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ter então que o espaço percorrido nesse intervalo de 20 minutos vai ser 60 vezes 1/3, e esse espaço então entre eles vai ser de 20 km. Então a distância entre eles aqui, galera, ó, é 20 km, ok? Agora, de novo, eu vou usar a velocidade, é o espaço dividido pelo tempo, e aí só que agora eu vou usar a velocidade relativa. Vamos achar ela aqui, gente? Vamos achar a velocidade relativa aqui, deixa eu secar minha mão. Vamos achar a velocidade relativa aqui, ó. A velocidade relativa entre eles vai ser 80 menos 60, que vai dar 20 km por hora. Então eu vou usar essa velocidade relativa de 20, que é igual ao espaço, que é 20, dividido pelo tempo. E aí essa matemática está de boa, né? Vai multiplicar cruzado e tal. Esse tempo então vai ser de 1 hora. 1 hora para eles se encontrarem. Então é assim que a gente trabalha com velocidade relativa. Se for perseguição, você faz a subtração dela. Se for a aproximação, você faz a soma. Beleza? Esse aqui é o mesmo caso, galera. Esse aqui é o mesmo caso, um Enem muito facinho de boa. Depois eu vou colocar ele na lista de exercícios para vocês, beleza? Na lista de exercícios para vocês resolverem. E aí falar um pouquinho do movimento uniforme, galera. Mas eu acredito que a aula vai ficar bem extensa. Eu não sei quanto tempo de aula tem, mas já deve ter bastante tempo. Eu vou parar por aqui. Na verdade, eu vou adiantar aqui rapidinho. A gente vai discutir o movimento uniforme na próxima aula. E eu só quero fazer para vocês, galera, essa questãozinha aqui, ó. Cadê ela, hein? Não é hora do duelo ainda não. Eu quero só fazer essa questão aqui, só para vocês verem uma situação, ó. O Enem sempre quer multar alguém, né? Aqui faltou um R. O Enem sempre quer multar alguém. No Brasil, a quantidade de morte decorrente de acidente por excesso de velocidade é tratada como uma epidemia, blá, 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 né? Tem sempre um textinho aí que o Enem põe. O importante está aqui, galera, ó. Considere que o dispositivo apresentado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. 60 km por hora.
No caso de automóvel que trafega a velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo. E então, galera, ó, eu vou ter que utilizar velocidade é o espaço dividido pelo tempo. E outro detalhe, ó, que é o tempo em milissegundos. Então eu teria que utilizar a regrinha do 3,6. Porém, eu sei que se eu dividir 60 por 3,6 não vai dar um número bacana. Então fica aquela dica. Eu vou usar a velocidade como 60 sobre 3,6, tá? Ó, o espaço que o carro vai andar de uma lombada a outra é essa aqui, galera, ó, 0,5 metros. Orlando, e o restante? Tá ali para te confundir. Então, substituindo aqui os dados, ó, a velocidade do carro é 60 sobre 3,6. É igual ao espaço percorrido, que é 0,5 metros, dividido pelo tempo. Agora é matemática, galera. Ó, eu vou ter 60 ΔT é igual a 0,5 vezes 3,6. Gente, no Enem, eu não indico que você já saia resolvendo as contas. Vai carregando as contas, porque olha só que legal, ó. Você vai chegar na seguinte matemática, ó, 0,5 dividido por vezes 3,6 dividido por 60. E aí você pode estar arrancando o cabelo agora nesse momento, mas não, galera, olha só que fácil. Se eu simplificar, se eu dividir, por exemplo, o 3,6 por 6 e o 60 por 6, olha só o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar a seguinte situação, 0,5 vezes 0,6 sobre 10, certo? Lembrando que 0,5 é o mesmo que meio. Então, essa multiplicação é o mesmo que está dividindo 0,6. Então, seria 0,3 dividido por 10. E aí, terminando essa conta, eu teria, deixa eu fazer aqui na frente mesmo, eu teria 0,03 segundos. Como ele quer em milissegundos, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000, né? 0,03 vezes 1000, então me daria 30 segundos. E bem, galera, eu acho que essa aula rendeu, deu para fazer bastante exercício. Agora é o seu momento, né? Vou deixar aí uma listinha de exercícios aí para vocês tentarem fazer, quebrar a cabeça, e eu vou estar disponível na plataforma para tirar as dúvidas. Moçada, obrigado pela atenção até agora, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar uma crítica ou sugestão aí, né, sobre a nossa aulinha. Um abraço para todos e eu te vejo com dúvidas. Valeu? Fui!